hoje eu vou te contar não só o que Deus falou comigo, como aquilo que Ele também pediu que eu trouxesse para você. Mas para isso eu precisarei mostrar um pouquinho só da história de Jonas. Então fica com a gente até o final, porque é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E aí, gente linda! Eu sou Déia Rocha e esse canal é pra glória de Deus. Então, eu tô muito afim de seguir contigo nessa caminhada com Deus. Só que, para isso, eu vou precisar que você se inscreva no canal, toque o sininho das notificações e dê um like no final do vídeo se você gostar. A firma agradece. Então, agora, sem mais delongas, vamos pro que interessa. Provavelmente você já conhece, mas não custa nada te relembrar a história de Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas foge de Deus. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um vento forte e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte, para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem. Pois é tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram sacrifício e lhe fizeram promessas. Para os marinheiros, agora estava tudo certo,
Mas já para Jonas... O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas, capítulo 2. A oração de Jonas. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente, e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas. Desci à terra, que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Ó Senhor meu Deus! Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Jonas, capítulo 3. Jonas em Nínive. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então, os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros: ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas, estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Tá, mas Deia, o que a história de Jonas tem na verdade a ver com você? Calma, gente, já vou falar. Mas antes eu preciso esclarecer algumas coisas. Em Jonas 1:2, Deus chama Jonas e diz que tem um envio para ele. O Senhor ordena que ele vá à cidade de Nínive e pregue o seu nome.
pois o mal que praticavam estava evidente perante os olhos do Senhor. Jonas, porém, se rebela contra o envio de Deus. E ao fazer isso, atrai muita maldição para sua vida. Ele, na verdade, acaba transformando o envio em um desvio. E é exatamente isso que Lúcifer faz. Ele sabe que nós, quando estamos debaixo de um envio, estamos autorizados, temos ordem e determinação do Senhor para que uma grande obra seja realizada. Satanás sempre quer impedir um envio. No caso de Jonas, Satanás sabia que uma cidade inteira iria ouvir a palavra de Deus e se converteria. Então, ele ataca aquele que tinha o envio do Senhor. Em primeiro lugar, ele tenta nos desviar dos propósitos e dos caminhos e da vontade também do Senhor. Ele quer desviar nossa vida do foco espiritual. O diabo também tenta, em segundo lugar, parar o envio, levantando impedimentos que são até razoáveis do dia a dia. Sabemos que temos que trabalhar, sabemos o que temos que fazer, mas nessas circunstâncias começam a se manifestar impedimentos, até mesmo familiares, carnais e espirituais. Foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Jonas. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. E em terceiro lugar, ele rouba a consciência do que é o envio. Jonas, naquele momento, não sabia o que significava ir para Nínive. Ele não sabia a realização que Deus lhe daria, a obra que Deus faria ali. Jonas foi simplesmente roubado na sua consciência espiritual. Um homem só cai quando é roubado na sua consciência espiritual. É assim que anula aquilo que Deus pode fazer. Ao anular a grandiosidade do plano do Senhor, ele rouba, então, o envio e a pessoa entra em colisão com a vontade de Deus. Não há para onde fugir da presença de Deus. Não adianta se esconder. Não há para onde fugir da presença de Deus. Não adianta se esconder para não fazer os vídeos, se é que vocês me entendem. Fora da vontade do Senhor, tudo é tempestade. Então, todos os dias eu peço a Deus uma palavra que me dê a direção que Ele quer que eu siga. E assim foi alguns dias atrás, quando Ele me levou a Jonas 1. 30% dessa passagem era para mim, mas 70% dessa passagem eu acredito que era para você. Embora essa passagem fale muito sobre Jonas, não acredito que ele fosse o foco principal da mensagem. Essa história definitivamente não se resume a um profeta fujão, que foi parar na barriga de um grande peixe, ou algo assim. Isso foi só a consequência da desobediência do profeta. E era necessário que ficasse registrado para que pessoas como eu não tentassem fugir da mesma forma que Jonas, mesmo que por motivações diferentes. Na realidade, o foco central dessa mensagem era a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Era uma cidade que estava totalmente corrompida, ao ponto da sua maldade chegar aos ouvidos de Deus. Jonas foi levantado para falar a Nínive que dentro de 40 dias ela seria completamente destruída, caso não se arrependesse. Só que nesse entremeio, Jonas preferiu parar de gravar os vídeos em detrimento de vir aqui e falar para você, Nínive, o que o Senhor queria que fosse falado. Que era para que você se converta, para que você se volte ao Senhor. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Ouça a palavra do Senhor, ouça aquilo que o grande Deus de Israel tem a dizer. O único Deus vivo e verdadeiro, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que não pode mentir. Ouça, Nínive, ouça a palavra do Senhor. E volte-se para o único e verdadeiro Deus. Volte-se para o Deus que tem grandes coisas para fazer na sua vida. Abandone seus erros, abandone suas falhas, suas faltas e volte-se para o único e grande Deus. Deus havia me dado aquela palavra, não era só para me exortar, mas também para cumprir aquilo que Ele havia mandado fazer, que era pregar a Nínive. O propósito não era vir aqui e gravar vídeos para entretenimento de alguns. O propósito para o qual Deus me chamou era para vir aqui e falar aquilo que você precisa ouvir e que Deus quer falar. Então eu quero que você saiba que aqui tem palavras de Deus. Se você quiser ouvir o que Deus quer te falar, você está no lugar certo. Se não, você pode partir para o canal abaixo, que talvez tenha um vídeo todo engraçadinho para você ouvir, para você ver. E quando Jesus voltar para buscar o seu povo, você continue aí, vendo vídeos que não te edificam. Desculpa, eu sei que às vezes eu pareço um pouco dura demais,
Mas se você observar as Escrituras, você verá que os profetas do Antigo Testamento não eram muito amados. Portanto, eu não tenho a menor pretensão de ser. Mas uma coisa eu fui chamada para fazer e eu vou fazer, que é falar para você, Nínive, que os teus pecados chegaram à narina de Deus, o Todo-Poderoso, e Ele não está satisfeito com o que você está fazendo. Não está satisfeito com o seu comportamento. Eu sei, essa não é a melhor mensagem para se ouvir, né? Afinal, não afaga o nosso ego. Porém, as que afagam o ego não trazem correção. E Deus não está querendo afagar o seu ego nesse momento. Ele quer que você se corrija. Ei, para tudo e faz o que eu fiz. Não confie em si mesma, não. Se escaneia nesse momento e provavelmente você vai descobrir que está errando em alguma coisa. Seja por excesso ou ausência, como era o meu caso. Então corrija-se, porque eu já me corrigi. Jonas entrou na cidade de Nínive e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Pois hoje eu estou aqui para dizer que dentro de 40 dias, Deus destruirá a cidade de Nínive. Mas se você se arrepender, se você se voltar dos seus maus caminhos, o Deus que eu amo e conheço, que é misericordioso, e foi misericordioso com as barbaridades que Nínive estava fazendo, Ele vai te perdoar. Eu não estou aqui para ser o profeta do caos, mas eu estou aqui para ser boca de Deus para você.